Bem, boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcelo Nitz, pró-reitor acadêmico do Instituto Mauá de Tecnologia. Nós organizamos esse webinar denominado Diálogo sobre curricularização da extensão, experiência da Universidade Franciscana de Santa Maria. E o objetivo aqui é dar prosseguimento a uma discussão que começou no ENBEC, Encontro Brasileiro de Ensino de Engenharia Química, deste ano, que foi em Santa Maria também. E nas discussões que lá houve sobre ensino de engenharia, o tema curricularização da extensão tomou conta. Então, a gente percebeu a necessidade de se debater mais amplamente esse assunto e trazendo professores e instituições que já têm alguma ação em movimento, em andamento, para que eles possam compartilhar suas experiências e, com isso, de certa forma, inspirar, né, impactar os colegas, uma forma colaborativa aí da gente pegar as boas ideias, adaptar, transformar e fazer dessa necessidade regulatória uma coisa, né, que realmente impacte a educação superior de uma forma boa, positiva. Então, evidentemente, são poucas as instituições que têm algum movimento já importante nessa linha, e a gente identificou aqui a professora Joana, a professora Janilce e o professor Germano, que se prontificaram a trazer e compartilhar a experiência deles numa apresentação aqui para os colegas. Embora tenha sido uma iniciativa ali dentro do contexto do ensino de engenharia química, a gente abriu esse webinar para qualquer interessado aí da educação superior que queira saber mais sobre o tema. Haverá uma apresentação de 30 minutos aproximadamente, e depois dessa apresentação, um espaço para debate, perguntas e respostas. Então, os colegas que estão aqui presentes, já temos 78 pessoas conectadas. Os colegas aqui presentes que quiserem apresentar suas perguntas, por favor, coloquem no chat. Eu apresento aqui também o professor Adriano Canceller, que foi, né, o organizador, o chair do ENBEC, né, que esse ano foi em Gramado, mas foi organizado pela Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o professor Flávio Dias Maier, também os dois ali lideraram o ENBEC com muita competência, o ENBEC deste ano, que foi lá presencial em Gramado. Então, eles estão aqui, eles que vão fazer a seleção das perguntas na medida que elas forem aparecendo para fazer depois esse diálogo com os colegas aqui presentes. Então, Joana, Janilce, Germano, à vontade, por favor. Muito obrigado, viu? Perfeito. Então, vamos compartilhar a apresentação. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. É com satisfação que a gente vem conversar um pouquinho sobre a nossa trajetória em termos de curricularização da extensão. A imagem é a imagem da nossa instituição, né? Nós estamos falando no município de Santa Maria, bem no centro do Rio Grande do Sul. Pode passar, Germano, por favor. Então, o que nos movimentou, né? Nós, a partir do Plano Nacional de Educação, na meta 12, nós temos na estratégia 12.7, assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão na educação superior, orientando a sua ação prioritariamente para as áreas de grande pertinência social. Então, com essa meta, nós fomos, quanto universidades no país, fomos desafiados a curricularizar a extensão. Já fazíamos extensão, né, no nosso país, mas agora a gente tem, né, o dever de materializar isso dentro do currículo de cada curso, na totalidade dos cursos que ofertamos. Germano, por favor. E com isso, a portaria 1350 homologou o parecer, depois nós tivemos uma resolução aonde trouxe as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Então, ali, nessa resolução, nós temos princípios, nós temos um olhar norteador, né, de como fazer
a curricularização da extensão na prática. Pode passar. E como é que nós nos organizamos? Nós nos organizamos da seguinte maneira. Nós pensamos o seguinte: onde é que a curricularização da extensão precisa ficar? Bom, se ela vai entrar dentro dos cursos, nas matrizes dos cursos, ela precisa estar na pró-reitoria acadêmica. Primeiro pensamento institucional. Segundo pensamento, vamos estudar, nós tivemos uma assessoria também para apoio, né, acompanhamento desse trabalho, e nós dialogamos com as coordenações de cursos e NDEs. Nós fizemos várias reuniões para que as pessoas falassem e fossem contando como que faziam a extensão e qual eram os desafios que a extensão para eles, para cada curso, era necessário para que ela realmente crescesse institucionalmente e para que ela se materializasse nas matrizes. Bom, com isso a gente foi gerando um diálogo mais amplificado da extensão, porque antes a extensão ela estava muito vinculada aos professores extensionistas que tinham projetos. Aqui nós ficamos fazendo essas capacitações, aonde coordenadores de cursos e NDEs, em alguns momentos nós íamos nos cursos, tá, conversar com o grupo, todo o corpo docente, para dialogar sobre a extensão. A partir dessas escutas, nós tomamos algumas decisões. Dentro de uma matriz, nós olhamos para as matrizes e nós pedimos que as coordenações de cursos, junto com o NDEs, identificassem quais as disciplinas que teriam caráter extensionista. E daí, assim, não é o perfil do professor que ministra essa disciplina, e sim é o perfil da disciplina, né? E daí começou, baseado nesse estudo, começou esse olhar para a especificidade de cada curso. Com isso, a pró-reitoria acadêmica foi trabalhando também essa portaria normativa, que foi em 2018, então, que nós tivemos ela, né, concluída e divulgamos amplamente para a comunidade da universidade. Nessa portaria, a gente foi colocando algumas diretrizes, né? O que a gente pensou? Nós lá no nosso PPI da nossa instituição, a gente já tinha os programas, né? Então, a gente trouxe os programas de extensão para cá, também com essa coerência para a curricularização da extensão, tá? Então, normatiza o registro e a inclusão das atividades de extensão nos currículos dos cursos de graduação da universidade. Pode passar, Germano, por favor. Então, assim, os programas, como eu havia falado, nós elencamos aí esses programas que nós, com a comunidade, entendemos que são os programas que nós temos mais a nossa identidade, as nossas características têm mais a ver com esses programas. Nós somos uma instituição que nós temos 33 cursos de graduação, então nós somos uma instituição pequena, ela não é muito grande, ela tem mais ou menos ao todo uns 5.000, 6.000 alunos, e então a gente tem esse universo aqui dos programas, tá? Esses programas, eles estão de acordo com o Plano Nacional da Extensão. Pode passar, Germano. Como é que funciona isso na prática? Então, primeira determinação institucional foi que, para acontecer a curricularização da extensão dentro de um curso, o coordenador do curso, sozinho, não dá conta. Por quê? Porque ele tem muitas demandas. Como precisa de uma especificidade muito grande, que não é o professor Marcelo, ele foi muito feliz para o reitor, né? Ele foi muito feliz como ele diz assim, ó, a gente quer fazer com algo que tenha significado. Isso a gente sempre falava. Não é fazer a extensão pela extensão, mas é realmente perceber o perfil do curso e desenvolver
a extensão ao longo do percurso formativo. Então, não adianta identificar as disciplinas do primeiro semestre, 3 disciplinas do primeiro semestre. Tu tem que deixar ao longo do curso para que o estudante vá vivenciando essas experiências da curricularização da extensão e vá identificando a questão extensionista do seu curso, ou seja, a prática profissional do seu curso, vinculado a uma comunidade, com resultados que sejam de impacto para a comunidade. E não só a prática profissional pela prática profissional, mas sim que ele parta da necessidade da comunidade. Então, assim, nós temos, então, um coordenador da curricularização da extensão por área, nós temos 4 áreas aqui, tá? Áreas sociais, tecnológicas, humanas e saúde. Então, nós temos um coordenador, algumas áreas nós temos mais de uma coordenação, porque elas são muito grandes, tá? E esses coordenadores da curricularização da extensão, eles agrupam o quê? Eles têm essa organização, então, eles identificam qual é o programa que tem aderência ao trabalho daquele grupo de cursos de graduação, eles pensam num título para o projeto integrador, então, projeto de extensão integrador, que a gente já chama assim, projeto integrador, tá? Então, esse projeto integrador é o guarda-chuva. Ele abarca todo esse, ele abarca toda essa área. Então, esse coordenador da extensão, ele é da área das tecnológicas, tá? Então, o coordenador da extensão o projeto tem a identificação do programa, com aquelas características, e tem o detalhamento da estrutura do projeto. E para esse projeto funcionar, nós temos subprojetos. E os subprojetos, o que são os subprojetos? São as disciplinas. Então, o professor que ministra uma disciplina extensionista, ele tem o compromisso de fazer um plano de ensino e de aprendizagem, colocar no sistema, conversar com os estudantes, dialogar, e também um subprojeto da extensão, que ele vai construir junto com os estudantes e junto também com os demais colegas que, se ele fizer um subprojeto interdisciplinar, tá? Ele constrói com o grupo. Esse subprojeto, ele é organizado por semestre. O projeto integrador, muitas vezes, ele pode durar 1 ano, mas os subprojetos, eles vão sendo transformados, mudados, enfim, reelaborados semestralmente. Então, aqui, eu costumo dizer que essa imagem aqui, ela é uma imagem que ela é uma visão panorâmica, né? Então, vocês imaginam, curso de engenharia ambiental, trabalha com o programa de extensão tal, com o projeto integrador tal. Qual é o perfil profissiográfico do curso? Daí os professores colocam o perfil profissiográfico. Qual é o objetivo extensionista? Porque é isso que a gente tem que pensar. A gente sempre pensa nos objetivos específicos do curso, o objetivo geral do curso, enfim. Mas qual é o objetivo extensionista do curso? E isso tem que ser pensado com os professores, tá? E aqui, nesse quadro bem à nossa esquerda, ele trata das disciplinas extensionistas. Então, as disciplinas, por quê? Porque as disciplinas que estão sendo ofertadas naquele semestre, né? Quais são os subprojetos? É interessante dizer assim, ó, vamos dizer que aqui apareçam 5 disciplinas extensionistas, porque aqui vão ter mais de um curso. Mas não necessariamente vão ser 5 subprojetos, porque o subprojeto pode ser interdisciplinar. Então, o projeto da minha disciplina pode ser interdisciplinar com o Germano e com a Joana. Então, nós temos um único subprojeto que é interdisciplinar, ele é integrado, tá? E aqui, o que são as outras atividades? As outras atividades são atividades que vão acontecendo na universidade e que elas têm uma interligação com essa temática, com esses assuntos, com o que a gente vem trazendo. Então, às vezes acontecem eventos, coisas assim, que a gente já sabe que vai acontecer no semestre, a gente já vai colocando ali. E aqui os cursos participantes é justamente em função de que dessa organização para a gente identificar.
Pode passar, por favor, Germano. Como que a gente comprova? Como é que a gente comprova a evidência, né? Como é que a gente faz isso? Então, em nível pedagógico, ok, está acontecendo na sala de aula, o professor tem o subprojeto para desenvolver, ele faz as reuniões que a coordenação da curricularização promove, tal. Então, em nível pedagógico, administrativo, ok, mas como é que fica esse registro? Nós criamos um sistema aonde a gente chamou, né, planejamento do projeto de extensão integrador, tá? Então, vocês observem que a gente tem uma organização semestral, tá? E aqui é o seguinte, o coordenador do projeto integrador, ele tem que publicar aqui no sistema o projeto integrador, tá? Então, ele publica, entra no sistema, a pró-reitoria valida, tá? Aprova. E daí, quando a pró-reitoria valida, aprova, por exemplo, aqui o da odontologia, ó, aprovou, automaticamente, cada professor, tá? Vai conseguir entrar no sistema, que está vinculado a esse projeto integrador, vai entrar no sistema e vai conseguir enviar o seu subprojeto, tá? No que envia o subprojeto, ou coloca as informações do subprojeto, na verdade, são as informações que eles digitam lá dos subprojetos, isso a pró-reitoria, o coordenador da curricularização da extensão, ele visualiza e ele aprova. Ou, se não tiver aprovado, ele vai pedir correção e assim ele tem alguns status até a aprovação, tá? No final do semestre, a gente abre um período dentro do... Pode passar, Germano, por favor. No final do semestre, a gente passa... Ó, aqui são os subprojetos das engenharias. Ó, vocês percebam que eles têm o mesmo nome, porque eles trabalham de forma interdisciplinar. Tá? As disciplinas que estão aqui, ó, são diferentes disciplinas, certo? Pode passar, por favor. Eu estava me adiantando, eu já estava indo lá para o final. Ah, não, então, pode voltar. No final do semestre, os professores responsáveis pelos subprojetos encaminham um relatório muito simples, mas é um relatório que consta número de pessoas atendidas, os indicadores, né, que a gente precisa, número de pessoas atendidas, se alcançou os objetivos escritos, enfim, um relatório com as informações básicas do próprio projeto mesmo. E o coordenador da curricularização da extensão, ele pega todos esses relatórios dos subprojetos e faz o relatório geral do projeto integrador. E daí envia no sistema esse documento do relatório do projeto integrador. Com isso, a gente consegue identificar a questão de quais são os programas que são mais utilizados, mais vivenciados pela instituição, o número de pessoas atendidas, o número de estudantes participantes, os resultados, quais são os territórios que a universidade está vivenciando, está participando, né, está divulgando e fazendo, na verdade, fazendo a extensão. E uma outra ação também no final do semestre são os seminários. Nos diferentes, vamos dizer, nas diferentes áreas, né, os diferentes coordenadores da curricularização da extensão, eles organizam seminários, onde os alunos falam, onde os professores apresentam, então, os resultados daqueles projetos, e é um momento extremamente rico, porque a gente vai aprendendo junto.
as ideias de uns auxiliam nas ideias dos outros. E está acontecendo um movimento assim, como a gente já vem há bastante tempo trabalhando, a gente está percebendo assim que está tendo um movimento dos subprojetos também entre áreas, tá? E também está acontecendo um movimento não somente entre áreas, mas também ações que são de impacto assim na sociedade. A gente já consegue identificar essas ações por meio dessas apresentações, e daí eu sempre costumo dizer que a gente precisa comunicar o que a gente faz, porque se a gente não comunica, parece que não tenha a visualização, né, que deve ter. Então, tem que ir para a TV da universidade, tem que ir para a rádio web da universidade, tem que ir enfim, para o jornal, tem que ir para todos os lugares, para também demarcar esses espaços que a gente está desenvolvendo essas ações da curricularização da extensão. Pode passar, Germano. Da minha parte, então, é isso. Aqui tem o meu contato, se vocês precisam de algo a mais, enfim, fica o meu contato, fico disponível. Esse trabalho quero dizer para vocês que ele é encantador, e ele é desafiador, mas ele é mais prazeroso do que qualquer outra coisa, porque realmente, assim, fazendo ele acontecer, a gente vê o impacto da universidade. Eu tenho um desejo, assim, pós-pandemia, quando a gente tiver nessa possibilidade de estarmos interagindo um pouco mais, de que as pessoas das comunidades venham para esse seminário final também até a universidade, né? Venham para a universidade e eles também falem sobre os projetos, eles nos mostrem o impacto dos projetos que estão tendo lá nas comunidades que eles estão vivendo. Era isso, então. Obrigada. Germano, pode passar, por favor? Acho que o Germano quiser agora apresentar a engenharia química, depois eu apresento meu projeto, pode ser? Pode ser, Joana, obrigado. Obrigado, professora Janice, pela sua fala. Obrigado pela oportunidade, né, aqui organizada pelos demais colegas, né, encabeçada pelo Marcelo, pelo Adriano, pelo Flávio, né, por todo mundo que tá desenvolvendo esse esforço conjunto, né, muito importante de ter esse momento de troca entre os diferentes cursos das engenharias químicas no Brasil e de outras engenharias e talvez de outros cursos, né, que também estejam participando desse momento. Então, agora, né, a gente vai apresentar 2 estudos de caso que a gente vem desenvolvendo no nosso curso. São atividades ainda novas para a gente, porque a gente começou em 2019, 2020 entrou a pandemia agora é 2021, então está sendo um desafio dobrado, né, para o nosso grupo, e a gente vai apresentar o que a gente vem conseguindo até aqui, né, é óbvio que é um trabalho que precisa de ajustes, né, a gente está aqui também para expor, e a gente espera que a gente multiplique esse compartilhamento de informações no futuro para que a gente juntos, né, possamos ir nos auxiliando. Então, de imediato, então, passo a palavra para a professora Joana, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela dentro do seu subprojeto. Joana? Ok. Então, obrigada, Germano. Obrigada, professor Marcelo e demais organizadores pelo convite e oportunidade, né, que começou lá no COBEC, que bom que a gente conseguiu dar continuidade. Então, aqui o Germano está apresentando, né, a logo das nossas engenharias, né, e o projeto integrador. Né? Então, a gente tem várias disciplinas, né, que a gente escolheu dentro de cada engenharia para aplicar os conceitos de extensão, né, e é isso que a gente tem feito desde 2019. Pode passar, por favor, Germano. Então, aqui à esquerda tem o hall de disciplinas, né, que foram escolhidas para ser extensionistas para o curso de Engenharia Química. O professor Germano é coordenador do curso de Engenharia Química, né, e eu participo do NDE e sou professora de várias disciplinas também da Engenharia Química. Então, ali a gente tem projeto de Engenharia 1 e 2, que são primeiro e segundo semestre, Ergonomia e Segurança do Trabalho, Sistema de Qualidade, Engenharia Econômica, projeto de Engenharia Química 1, Resíduos Sólidos, Tratamento de Água e Efluentes, Modelagem e Simulação em Engenharia 1, projeto de Engenharia Química 2 e Gestão de Pessoas. Então,
Essas disciplinas, elas têm que conter 10% da carga horária total do curso, e aí, em várias reuniões de colegiado, NDE, a gente foi discutindo o caráter da disciplina, né, esse é o currículo de 2019, agora a gente está fazendo um novo currículo, né, para 2022, e algumas já foram revistas, né, porque é muito difícil tu escolher uma disciplina com caráter extensionista, né, vai depender da prática, às vezes uma disciplina tem muito conteúdo, não, né, fica mais complicado de inserir mais uma questão nessa disciplina, então é uma questão que está sempre sendo discutida entre nós, né, professores. Pode passar, por favor, Germano. Bom, então eu trago aqui a disciplina de Projeto de Engenharia 1, que é uma disciplina que eu ministro junto com outro professor, que é o professor Luiz, que ele é coordenador da Engenharia Biomédica, eu sou professora da Engenharia Química, né, mas eu sou coordenadora da Engenharia de Materiais também, então a gente optou por ter sempre 2 coordenadores nessas disciplinas para, né, recepcionar os alunos e trabalhar uma disciplina de projetos. Então aqui, para dizer para vocês a ementa da disciplina, né, por que ela foi escolhida como extensionista, então a gente traz aqui, né, compreender e aplicar os conceitos básicos de projeto e engenharia, princípios de gestão de projeto, projeto Maker 1, e integração engenharia e escola. Aqui na direita a gente mostra então uma foto, né, de uma visita que os alunos fizeram na incubadora tecnológica da UFN e o espaço coworking, já no sentido de colocar os alunos dentro de uma ideia de que eles são engenheiros, eles podem trabalhar com projetos, com empreendedorismo, com gestão, né, e dar uma ideia para eles do que eles podem fazer, né, sendo gestores, né, e sendo engenheiros. E nessa disciplina de projetos 1, a gente optou então para envolver engenharia com escolas, né? Na disciplina de projetos 2, que o professor Germano vai apresentar depois, a opção é engenharia e indústria. Então, a gente consegue também, né, entre as disciplinas, definir mais ou menos, né, qual vai ser o escopo da atuação daquela disciplina. Pode passar, Germano. Bom, então, o que é a proposta dessa disciplina de projeto de engenharia 1? O problema abordado no subprojeto, né, como a professora Janilce bem apresentou, tem um projeto geral e cada disciplina tem o seu subprojeto. Então, essa disciplina, ela é ofertada no currículo de todas as engenharias, né, a gente tem 4 engenharias na UFN, a ambiental e sanitária, a engenharia biomédica, de materiais e engenharia química. Então, os alunos estudam juntos essa disciplina. E nesse contexto, então, foi feita a elaboração de uma atividade voltada a escolas, que demonstra a aplicação das ciências e da engenharia, né, no contexto escolar. E nesse projeto desse semestre, então, os alunos de engenharia escolheram temas dentro dos conteúdos visualizados para a sua graduação, né, no caso, o que a engenharia química estuda e que pode ter uma relação com o conteúdo que uma escola de ensino médio estude. E, então, para as 4 engenharias foi feita essa apresentação dos conteúdos, né? E aí, entre as opções de conteúdos que eles poderiam abordar, eles escolheram aqueles que eles acharam mais interessantes, mais confortáveis de discutir com as escolas. E pensando que é uma disciplina de projetos, né, em como abordar isso de uma forma de gestão, então, a disciplina inteira foi baseada na ideia de que eles deveriam desenvolver uma atividade com os alunos e fazer a gestão dos recursos para isso, né? Qual atividade, como fazer. Então, a gente usou ferramentas de gestão, entre elas o Canvas, né, que foi utilizado para a organização desse projeto, né? Então, esse objetivo de fazer algo extensionista se tornou o projeto da disciplina. Pode passar, Germano. E aqui, então, nesse slide, eu trago, acho que talvez, não sei se aparece para vocês, mas esse é a imagem do Canvas, tá? O Canvas, ele é uma ferramenta de gestão que ela é dividida em 9 etapas, né? E de forma bem resumida, consegue fazer a execução de um projeto pensando em quais atividades tu tem que contemplar para que tu chegue no teu objetivo. E essa imagem, como eu trago aqui, é do software do Sebrae, é um software gratuito que vocês podem usar também, né? Então, essas 9 atividades que os alunos têm que fazer o levantamento, né? Para propor um projeto extensionista nas escolas. Definir os parceiros-chaves, as atividades-chaves, as propostas de valor que eles têm, como vai fazer o relacionamento com o cliente, quais são os segmentos de mercado que eles vão atender, os canais, né? Como eles vão atingir esses clientes, os recursos-chaves e, por último, estrutura de custos e fontes de renda. Então, a partir disso, os alunos montaram esse Canvas para cada projeto que eles definiram, e aí, então, puderam cumprir com o objetivo deles para a disciplina extensionista. Pode passar.
Bom, então, como eu falei antes, né, os alunos de engenharia, junto com a ajuda dos professores, obviamente, né, avaliaram quais eram os conteúdos que o ensino médio estuda e avaliaram qual é a relação do que eles estudam nas engenharias, né, das suas graduações com o ensino médio. E aí, então, foram feitos 5 grupos para fazer abordagem de ciências e engenharias voltadas para alunos do ensino médio, né, e que houvesse uma forma de popularização da ciência, comunicação científica, né, mostrar a importância disso para os alunos do ensino médio. Então, o primeiro grupo fez avaliação fez um experimento, né, e explicou as reações de chuva ácida e suas implicações ambientais, que foi o grupo de engenharia ambiental e sanitária. O segundo grupo fez a comparação de materiais utilizados em copos e suas degradações, né, então foram feitos copos de polímeros, né, de plásticos, e comparado com vidro e outros materiais. Depois, a física por trás das próteses, por alunos de engenharia biomédica, e decomposição do peróxido de hidrogênio por alunos de engenharia química, né, eles fizeram essa reação na escola. E o último grupo, então, fez a gamificação da química orgânica, compostos orgânicos na engenharia. Eles fizeram um Kahoot com alunos do ensino médio, com várias questões relacionadas com a química orgânica, que é o que se estuda no último ano do ensino médio. Pode passar, Germano. Aqui, então, tem uma foto, né, dessa divulgação que a gente fez para as escolas, né, então, dá para se dizer que a gente fez uma espécie de uma feira de ciências com os alunos. Os 5 grupos das engenharias foram nas escolas, né, nessa escola no caso, e isso aqui, né, no tempo onde a gente podia ir presencialmente, então essa foto é de 2019, e aí então esses 5 grupos ficaram à espera dos alunos do ensino médio para discutir, né, o que eles fizeram, como eles fizeram, e qual é o contexto da importância, né, do que eles aprendem em engenharia com relações práticas, né, do dia a dia de cada um, e também relacionando isso com o ensino médio. Então, foi feita essa feira de ciências pelos alunos de engenharia nas escolas, né? Então, essa escola é uma escola privada aqui de Santa Maria, que foi a que mais nos abriu portas naquele momento, mas já teve várias atividades em escolas públicas também. A atividade ela foi apresentada para alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, com participação dos professores e a coordenadora pedagógica da escola, né? Isso aqui é o cerne, saber com quem falar e como conseguir abertura nas escolas. E então, os 20 alunos de graduação que compunham esses 5 grupos participaram da atividade e ela foi apresentada para 170 alunos do ensino médio. Pode passar, Germano. Os resultados, então, dessa atividade, né? Então, qual foi o maior ganho, talvez, dessa disciplina, né? Então, os alunos da graduação tiveram a oportunidade de trabalhar em grupo e ter um olhar crítico sobre a sua atuação e perceber o seu papel como futuro engenheiro, empreendedor ou gestor, né? Quando a gente falou de como gerenciar um projeto, por exemplo, além de entender o seu papel na sociedade para a divulgação da ciência. E por último, os artigos, né, cada um desses grupos fez um artigo, né, para avaliar esses resultados, fazer uma estrutura de o que eles fizeram, como eles fizeram, e esses artigos foram apresentados no Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, que é um simpósio que ocorre todos os anos na UFN, né? Então, além de eles terem a extensão, eles também puderam produzir um artigo e fazer a apresentação desse artigo. Era isso, obrigada. Obrigado, Joana, pela tua fala, né? Então, vou dar continuidade. Agora eu vou dar sequência, então, com a disciplina de Projetos de Engenharia 2. Essa disciplina, como a professora Joana colocou, ela é uma disciplina de segundo semestre, né? Projetos no primeiro, e aqui a gente tem alunos de várias engenharias. Então, a ideia é justamente também a gente desenvolver essas práticas, mas aqui o foco é um pouco mais direcionado para a indústria. Então, nessa atividade, a gente pensa, né, a gente direciona as ações dos alunos para que eles desenvolvam alguma solução que auxilie a indústria, né, e aqui a gente incorpora conceitos como trabalho em equipe, comunicação, conflitos em projetos e o projeto Maker para a segunda parte. Nessa disciplina, né, trabalhamos eu e a professora Noeli Júlia, aqui na foto. Como a Joana disse, né, são sempre 2 professores nessas disciplinas iniciais, até para a gente poder tendo mais diversidade de ideias justamente logo no início. Os alunos aqui, então, escolheram abordar o problema do descarte inadequado de pilhas e baterias para uma empresa de tratamento de resíduos da região. Por que a gente escolheu esse projeto? A nossa ideia, no início do semestre, era nós irmos até a indústria, né, uma empresa aqui de tratamento de resíduos da região, e tentarmos diagnosticar algum problema. Só que essa empresa, no momento que nós estávamos tentando esse contato, a empresa estava passando por uma auditoria interna, então nós não conseguimos
ir até a empresa, né, por questões de agenda, e a empresa nos relatou, né, sobre essa questão, sobre a chegada esses tipos de resíduos para ela, né, que não é o foco do seu tratamento. Então, o que nós pensamos? Bom, vamos atacar na outra extremidade, né, vamos trabalhar isso com a população. Então, né, a gente fez inicialmente o contato com esse território, né, com essa empresa, fizemos contato online, né, já que estávamos em pandemia, e identificado o problema, né, como eu disse, a gente decidiu focar sobre como isso pode ser trabalhado com a população, né, para evitar que isso chegue na empresa ou tentar pelo menos minimizar esse problema. Então, os alunos, né, a gente identificamos o território, verificamos o problema, os alunos, em conjunto com os professores, houve essa proposição dessa abordagem, né, em relação a esse problema, e o terceiro passo dessa nossa metodologia foi apresentar soluções aliás, os alunos apresentarem soluções para os professores, né, para que a gente pudesse ir dando uma guiada nesse trabalho desenvolvido pelos alunos. Então, os alunos propuseram que fosse desenvolvido um totem para que a gente divulgasse a questão das pilhas e baterias, flyers também para conscientizar a população a respeito do que o descarte incorreto desses materiais pode ocasionar, e também, com isso, tanto os flyers quanto o totem pudessem redirecionar a população para locais na cidade onde houvesse o recolhimento desses materiais, porque não adianta a gente simplesmente chegar para a população, falar que o descarte incorreto é um problema, mas sem que a gente também sensibilize e consiga fazer com que a população já comece a se movimentar para fins de minimização deste problema. Então, para isso, né, a gente inseriu nesses materiais um QR Code, dentro de um mapeamento aqui dos territórios da cidade que fazem a coleta desses materiais de pilhas e baterias. Quarta etapa, a gente elaborou essa proposta, fizemos alguns esboços, né, dentro do grupo, né, os alunos ali aparecem eles fazendo colocando algumas ideias no quadro, o professor ali orientando, e aqui à direita a gente já vê um projeto inicial desse totem, a gente chama de totem, mas ficou mais parecido com uma mesa, né, para divulgação. A quinta etapa é a etapa maker, onde a gente pega esse projeto desenvolvido pelos alunos e nós orientamos eles na sua construção e no seu desenvolvimento. E a sexta e última etapa é a divulgação disso junto com a comunidade. Dentro dessa proposta foi utilizado as informações do site Destina-me, que é um site que informa, né, os pontos onde existe a coleta de pilhas e baterias. Existe esse site com informações para vários municípios dentro do Brasil. E feito esse levantamento dos territórios, os alunos foram, ao longo de toda a cidade, fazendo uma verificação dos pontos que estavam, de fato, tendo essa coleta e os que não estavam tendo essa coleta desses resíduos. Com isso, então, foi confeccionado este totem, onde a gente apresenta o problema, a gente coloca uma breve história, né? E aqui a gente coloca esse QR Code, onde é justamente a proposta para que as pessoas, ao se informarem sobre isso, a gente, quando for partir agora para a próxima etapa, que é a divulgação, a gente vai ensinar as pessoas a utilizarem os seus celulares, porque hoje em dia quase todo mundo, né, tem acesso a um telefone, consegue acessar o QR Code, e direcionar essas pessoas para a coleta adequada desses resíduos. Não apenas o totem, porque o totem ele é itinerante, ele fica inicialmente agora na instituição, a ideia é a gente levar ele para alguns pontos da cidade, alguns mercados, supermercados de grande porte, onde existe uma circulação grande de pessoas, e a gente também vai dar esse treinamento para que as pessoas saibam utilizar essas informações. Aqui tem mais alguns detalhes, né, sobre a questão das pilhas e baterias, e aqui o QR Code. Esse QR Code vai direcionar as pessoas para onde? Vai direcionar as pessoas, né, para estes pontos que a gente vê aqui na cidade, indicados pelo site Destina-me. Então, dentro destes pontos, a gente vê vários pontos aqui coloridos e os pontos verificados, né, que os alunos conseguiram fazer um levantamento e comprovar que havia, de fato, a coleta desses resíduos, são os pontos indicados em verde. Então, aqui a gente consegue, né, fazer essa indicação, né, e além de conscientizar as pessoas, dizer, olha, lá no hipermercado X existe um ponto de coleta que você pode descartar os seus resíduos, né, isso é importante para que você evite todo um problema com consequências ambientais e também para a empresa, né, que era o ponto inicial onde a gente coletou essa demanda. Essa proposta, então, ela não está concluída ainda, né, a gente finalizou o totem e os flyers faz uma semana aproximadamente, e a próxima etapa agora, como eu disse, é a gente colocar esse totem em alguns pontos, né, para que a gente faça essa divulgação, conscientize e auxilie a população
na utilização dessas informações, desses pontos. Os flyers, eles vão ser distribuídos também para comerciantes, né, que são as pessoas que vendem esses materiais, porque é importante que quem vende esses materiais também tenha, né, essa informação consigo, até porque é por eles que passam, né, todos esses resíduos inicialmente aqui na cidade. Depois, né, a gente vai fazer com que esses alunos, né, ao desenvolver essas ações, eles conscientizem essas pessoas, como eu mencionei, né, ensinando eles a usarem essa ferramenta. A gente sabe que é uma proposta inicialmente simples, né, como eu disse, a gente faz pouco tempo que está trabalhando com essas ações extensionistas dentro das engenharias, diferentemente de outros cursos, né, que já tem a tradição de práticas extensionistas, e também pela questão da pandemia a gente teve que fazer aquilo que era possível até para evitar expor os alunos em situações de risco, né, no meio da pandemia, até porque nós não tínhamos todo o grupo vacinado ainda. Então, pontos de melhoria que nós identificamos, né, que são pontos que a gente fez uma autoavaliação, que são pontos que nós precisamos ainda melhorar, é a falta de vínculo consolidado dessas práticas com escolas e indústrias, né, porque muitas empresas não querem abrir espaço, né, ou não tem essa cultura de abrir espaço para que chegue um curso, chegue alunos de engenharia dentro do seu local, né, e então é um ponto que a gente precisa desenvolver e melhorar bastante ao longo do tempo. Falta de abertura e familiaridade com essas práticas, né, falta de experiência em atividades por parte de professores, né, então, alguns professores dentro das engenharias talvez até já vinham trabalhando com essas práticas, eu acredito, em vários pontos do Brasil, né, mas agora que isso precisa ser curricularizado, a gente tem um grande grupo de professores que está trabalhando com essas práticas pela primeira vez. Então, essa é uma caminhada, como eu disse, né, que precisa de um trabalho constante de melhoria para que a gente desenvolva um grupo cada vez mais capacitado para essas ações. Outros pontos, né, é a elevada responsabilidade sobre a extensão por parte dos professores, principalmente para essas turmas de início, né, os alunos estão chegando no primeiro semestre, eles ainda estão descobrindo o que é o curso, né, então a gente já chega falando de projeto extensionista, de fazer com que os alunos tenham uma postura mais proativa. É um trabalho de gestão do professor que está coordenando a disciplina que demanda bastante atenção, então é um ponto bem delicado, né, que precisa desse foco. Falta de familiaridade e cultura da comunidade em geral, não só das indústrias, mas das pessoas de modo geral, para as práticas extensionistas nas engenharias. As pessoas já têm intuitivamente aquela ideia de que um curso, por exemplo, de direito, de odontologia, já faz essas práticas, mas para os cursos de engenharia a gente precisa também mudar essa questão a nível de cultura na nossa sociedade. E também a gente precisa, então, ter um trabalho contínuo, né, ao longo do curso, né, como a Joana colocou inicialmente, o professor Dionísio também falou, que seja uma experiência do percurso formativo desses alunos. Não é uma ideia que a extensão seja trabalhada apenas no início do curso, mas como a gente viu ali, através de várias disciplinas ao longo de todo o curso, para que o aluno também vá desenvolvendo uma maturidade de como desenvolver essas ações, né, e com o tempo ele mesmo tendo insights, né, ideias para desenvolver novas possibilidades de atuação na sociedade. E quais as expectativas, né, que a gente deixa como ponto final da nossa apresentação? Uma maior integração entre os cursos de engenharia química e também das outras engenharias para a sociedade, e também que a gente possa ter mais encontros como esse de trocas de experiências, né? A gente está colocando aqui o nosso relato, né? A gente sabe que isso começou dentro do EMBEC, né? E com certeza são pontos que a gente precisa trabalhar de forma conjunta, né, dialogada entre todos, para que a gente amadureça essas ideias, assim como no CUBENG também, né, para que a gente possa ir cada vez mais melhorando essas atividades extensionistas. Então, eu agradeço pela atenção de todos, né, mais uma vez pela oportunidade. Aqui tem os nossos contatos, né, agora a gente fica à disposição para os colegas. Muito obrigado. Obrigado, colegas. Obrigado pela cuidadosa apresentação. Dá para ver que vocês procuraram descrever com detalhes o trabalho que vocês fazem, o que é bastante generoso, né? Bastante generoso quando uma instituição se abre assim e se expõe, né? Coloca as suas práticas para compartilhar com os colegas. Então, a gente espera agora as perguntas do público. As pessoas, por favor, fiquem à vontade de colocar suas perguntas no chat, e eu vou passar a condução agora para o Adriano
e o Flávio, para eles conduzirem agora esse processo de diálogo com vocês, para a gente se aprofundar nos pontos de interesse dos participantes. Mais uma vez, muito obrigado pela ótima apresentação. Obrigada. Então, Flávio, eu acho que eu vou iniciar. Eu estou vendo, bom, antes, né, uma boa tarde a todos, né, é um prazer estar novamente aqui com esse assunto, né, que, como o professor Marcelo colocou no início, ele praticamente tomou conta, né, dos debates do EMBEC, e é um tema extremamente importante, principalmente agora com a questão da inserção da prática de extensionista nos currículos de engenharia, né? Então, por enquanto, eu estou vendo perguntas no chat do Otávio, mas eu vou fazer o seguinte, como só tem perguntas do Otávio, eu vou deixar elas para o Flávio, né? Só uma parte, viu, Adriano? Só uma parte, desculpa te interromper. Tem uns 20 Otávios conectados, é porque provavelmente o Otávio compartilhou o link dele, tá? Então, nem todos os Otávios são o Otávio. Provavelmente, tá bom? Mas paciência, Otávios. Não, é o que temos. Então, alguém que for Otávio e for fazer a pergunta, né, assina para que a gente saiba que o Otávio, que não é o Otávio, né? Ok, tá certo. Então, mas algumas eu vou deixar para o professor Flávio. Eu tinha anotado aqui duas questões bem rápidas, mas questões mais diretas, né? Uma questão até acho que vocês meio que já responderam, mas acho que vale a pena dar uma reforçada, né? A primeira questão como você já tem o currículo com a extensão incluída, a minha pergunta inicial é se vocês chegaram a fazer uma reforma mais completa do currículo anterior ou se foi feita uma adaptação do currículo existente para contemplar a carga horária necessária para a extensão. Isso é um ponto inicial que eu acho que vai abraçar muita gente, porque é uma questão administrativa bem importante, né? E uma segunda questão, pelo que vocês apresentaram, as atividades em termos de contabilização de carga horária estão dentro de disciplinas extensionistas, né? Ou vocês têm mais alguma prática dentro da instituição para a inclusão da carga horária de extensão, né? Então, seriam essas duas, depois a gente estende, né? Bom, deixa eu só passar aqui a primeira pergunta. Quando nós fomos olhar para as matrizes, nós fizemos o trabalho em relação à curricularização da extensão, tá? Nosso cuidado é assim, ó. Como é que nós entendemos? Até eu vou fazer uma observação, as perguntas dos Otávios são muito boas. Sim. Até porque tem alguma, isso que eu vou falar tem a ver com alguma pergunta ali. Pensem assim, ó, para nós contabilizarmos, por exemplo, se a disciplina X, ela é extensionista, se ela tem a carga horária de 80 horas, essas 80 horas a gente está computando como extensionista, vocês entendem? A gente não divide ela, a gente entendeu que a gente trabalhou dessa forma, tá? A disciplina de 80 horas é a disciplina extensionista, tá? Então, a carga horária total é a que vai computar, certo? Essa foi o olhar. Então, a gente não fez uma reforma curricular grandiosa, mas a gente fez o trabalho da curricularização da extensão, tá? A segunda pergunta é se as atividades são concentradas em disciplinas ou se existe mais uma outra ferramenta de contabilização da carga horária, né? Isso está batendo com uma pergunta lá do Otávio. Isso também. Está batendo com a pergunta. Isso é bem importante, essa tua pergunta, Adriano. Por quê? Porque a gente deixa todas as atividades extensionistas dentro das disciplinas, obrigatoriamente, tá? Por quê? Porque a gente não tem como comprovar a evidência. Se a gente trabalha com de outra forma, a gente não vai colocar isso, não vai entrar dentro do sistema, a gente não vai ter como comprovar. E como é que a gente comprova a evidência? Por meio desses relatórios, que também tem nas perguntas, que é também por meio de fotos, porque
abriu assim espaços com vários links. O professor pode mandar quantas vezes ele quiser. Então, ele pode mandar as imagens, pode mandar o relatório em PDF e mais imagens separadas, se eles quiserem fazer assim. Estaria relacionada àquela segunda pergunta do Otávio, né? Que é o... Vamos falar Otávio, né? Como o Marcelo colocou. Então, existe o relatório, existe evidência por foto, né? E todos os alunos matriculados, eles recebem essa carga horária. Seria isso? Ou não? Tem algum matriculado que não participa da atividade? Como é? 100% dos matriculados, eles participam. Então, ele é aluno da disciplina, ele vai entender que essa disciplina é extensionista e ele vai ter que participar de todas as atividades que vão ser organizadas, que estão lá organizadas no subprojeto e no plano de ensino. Também é importante sinalizar que eu não sinalizei enquanto eu falava, nós somos uma instituição comunitária particular, tá? Com essas características, nós entendemos o seguinte, que o professor que ministra a disciplina extensionista, ela é uma disciplina que dá muito mais trabalho do que uma disciplina que não é extensionista. Então, ele recebe 1 hora a mais, tá? Na carga horária. Então, em vez dele ganhar 4 horas semanal, ele ganha 5 semanal. Obrigado. Flávio. Então, boa tarde a todos. Antes de fazer as perguntas, né, agradeço, então, a participação da professora Joana, professora Janilce e professor Germano neste evento. Não preciso falar novamente da importância desse momento, né, mas é uma grande satisfação para nós vermos que aquilo que foi debatido no MBEC, então, continua, né, sendo debatido aqui e em outros fóruns também. Então, uma primeira pergunta do chat, né, se todos os alunos da disciplina têm que apresentar um subprojeto, é opcional, então acho que já está respondido, né, que cada aluno tem que ter uma forma, né, de uma entrega para que seja feito o registro da atividade, né. A segunda pergunta, acho que também já foi respondida. A terceira pergunta é se pode existir um projeto integrador para atingir os 10% de carga horária, ou seja, uma única atividade, né, Flávio, pode ser utilizada. Eu acho que essa pergunta a gente precisa esclarecer, tá? A totalização dos 10% não é do projeto integrador, a totalização dos 10% é da matriz, da carga horária total do curso. Então, o curso tem lá suas 4.000 horas, eu vou trabalhar com percentual dos 10% nas 4.000 horas do curso, tá? Certo. Acho que aqui também vai muito... uma questão, o percentual é algo anterior. Uhum. É a análise. Certo. Acho que aqui também é um ponto que depende muito de cada instituição, né, da forma como cada instituição vai promover essa inserção da extensão. Né? Isso. Aqui uma outra pergunta. Obrigada pela apresentação. Eu gostaria de saber se vocês aceitam outros tipos de atividades extensionistas. Essa aqui também já foi respondida, né? Mas acho que se quiser complementar. Eu posso falar, Fábio? Fábio, desculpa. Sim. Gostaria de fazer um parênteses nessa pergunta, e eu lembro que a gente discutiu também no Cobenge, né? O aluno, ele pode fazer a mais, né, o que ele gostar de fazer de acordo com o perfil dele, né? E aí eu acho que aqui entra a questão das ACCs, né, que vocês chamam de ACGs nas federais, né, que são atividades complementares de graduação. Então a gente entende que, por exemplo, como a gente tem que entregar isso como uma atividade cumprida pela instituição, é muito difícil eu ter certeza que aquele aluno vai cumprir atividades extensionistas fora daquilo que eu oferto para ele, né, como professora, né, como gestão, né, professora Janilce. Então, existe a ACC, que no nosso currículo hoje, de 2022, vai considerar 80 horas que o aluno pode fazer de atividades,
né? Então, por exemplo, ACC, que é atividade complementar curricular, estágio extracurricular, nada disso está contemplado na extensão, mas claro que às vezes vão ser atividades extensionistas. Mas acho que a nossa preocupação como instituição, né, das conversas que a gente teve entre coordenadores, NDEs e a gestão, né, a professora Janilce, que trabalhou muito com a gente, é que para a gente conseguir garantir que os alunos tenham 10%, isso tem que estar dentro do currículo, porque aí a gente consegue, né, ter certeza que o professor vai trabalhar aquilo, vai gerir como uma disciplina extensionista, vai explicar o que é extensão e vai ter um relatório disso, porque fora dessa questão é difícil a gente ter um controle se o aluno realmente vai fazer uma atividade extensionista ou não. Né? Então, devido a essa complexidade, eu acho que foi uma opção institucional, né, alencar tudo na disciplina. Eu vi também que eles falaram de empresa júnior, eu trabalhei em empresa júnior durante quase metade da minha graduação, né, e sem dúvida a gente desenvolve atividade extensionista fazendo isso, mas não tem como saber se todos os alunos vão fazer empresa júnior ou outras atividades. Então, eu acho que estando no currículo, fica mais seguro de que se contemple os 10% e o aluno tem a liberdade de fazer outras atividades se for o perfil dele. Obrigada. Certo, Joana, obrigado. Uma pergunta, depois eu passo a palavra para o Adriano, seguir fazendo as perguntas no chat. Então, a Vera Lúcia, ela pergunta, né, se existe uma demanda, né, por recursos financeiros da universidade. A professora Janice já tinha comentado, né, que a atribuição de uma carga horária, né, ao professor, de 1 hora semanal. E, claro, aí, né, a outra continuidade da pergunta é se, então, essas atividades, né, a ida dos alunos até as escolas, até as empresas, né, por exemplo, a construção do totem, né, tudo isso provavelmente demanda algum recurso, né, se isso é coberto pela instituição. Existe um plano de gestão que o coordenador de curso projeta, né, juntamente com o NDE, projeta para as ações que o curso vai desenvolver, e daí é necessário que esteja nesse plano de gestão para que tenha esse recurso. Aproveitando o gancho, professora Janilce, a gente, Flávio, quando sempre para o ano seguinte, né, a gente faz esse planejamento, né, o plano de gestão do curso, a gente já deixa isso previsto, né, para que a gente tenha esse recurso para ser utilizado, né, no desenvolvimento desses projetos, dessas soluções para os próximos semestres. E também aproveitando a fala, eu vi que o Luciano também comentou ali sobre a questão, se ele pergunta se seria viável ter mais de um tema sendo desenvolvido por grupos diferentes ao mesmo tempo. Luciano, isso depende muito da equipe que tu tem dos alunos, né? Porque, de repente, às vezes vale mais a pena colocar toda a turma trabalhando de forma unida em um mesmo projeto, para que a gente consiga atingir um resultado maior, mas depende dos alunos. De repente, vão ter turmas maiores, que tu tem um grupo de alunos bastante proativos, tu vai conseguir colher mais resultados, e aí é uma questão de escolha do professor, né? O professor vai verificar o que ele acha melhor dentro daquela disciplina, daquilo que ele está desenvolvendo. Então, depende muito do grupo, né, e do conhecimento que a gente tem do grupo de trabalho. Bom, então ali a pergunta do Luciano você já abordou. Logo na sequência temos a pergunta do José Marcos da Silva, que trata da questão da empresa júnior, né? Não sei se a Janilce já respondeu, mas talvez caiba fazer mais algum comentário, né? Que seria a questão de como aproveitar a carga horária da empresa júnior, onde os alunos envolvem projetos em atividade de extensão, né? Seria a pergunta. Não sei se isso já, pelo que a Joana falou antes, isso não está implementado para aproveitamento de carga horária de extensão na universidade, na UFN, né? E sim como a CG, né? Seria isso? Sim. Posso? Então, estágio extracurricular, empresa júnior, tudo que não for dentro de disciplina, né, aí o aluno tem a liberdade de fazer melhor para ele. Mas aí a gente achou melhor, em termos de controle, né, de garantir que os 10% fosse extensionista, que estivesse, né, em diálogo com o professor, né, que aí consegue organizar melhor. Uhum.
Lembrando que se isso for caracterizado no projeto pedagógico, seria possível, né, contabilizar essa carga horária, demandando um projeto adequado que crie, meio que normatize, né, essa questão da utilização dessa carga horária em função dos projetos que os alunos participam, né? É uma questão seria uma questão da instituição normatizar essa possibilidade. Tá? Exato. Nós optamos, entendemos que estágio não pode, porque tem uma pergunta também aqui, né, sobre estágio. Uhum. Estágio não é extensão. Estágio é prática profissional para aprender a prática profissional, realmente. A extensão é uma prática profissional, mas com um viés comunitário. Qual é a contribuição que o curso pode fazer, realizar para a comunidade? Qual é a contribuição desse perfil profissiográfico do curso para essa contribuição e que resultados a gente pode ter com isso na comunidade? Que impactos o curso tem na comunidade, né? Então, nesse sentido, não. E nós também normatizamos que o TCC não é uma atividade extensionista. Certo. Flávia, eu vou fazer mais uma, aí depois você segue também. Então, a pergunta da Tarsila Echeverri, se eu pronunciei errado, me desculpe. Sobre a prospecção das demandas da sociedade ou da comunidade, quem que é o responsável, né? E existe um local na universidade, acredito, que centralize essas informações? Não. Lembram que a gente tinha falado assim, ó, que o professor, quando ele tem a disciplina extensionista, é ele que faz a discussão, né, com o grupo de estudantes, ele produz esse subprojeto com a turma, na verdade. Então, ele envia o plano de ensino, a primeira coisa que ele faz antes do início da aula, no início da aula ele conversa sobre o planejamento que ele tem, e a partir dessa discussão eles começam a fazer essa organização do subprojeto. E nisso eles têm reuniões junto com os demais colegas que compõem aquele projeto integrador, eles têm reuniões para fazer os alinhamentos entre as disciplinas, que daí são as ações interdisciplinares, ou individual, porque se, Adriano, tu tem uma disciplina e que a tua disciplina, essa tua disciplina, ela tem uma ação pontual extensionista, não tem problema nenhum do subprojeto ser só da tua disciplina, entende? E daí tu vai, e o contato é teu com a comunidade. Certo. Continuando, então, a Ana Muniz, ela pergunta se nas disciplinas específicas da engenharia química e que foram definidas como extensionistas, como vencer o conteúdo atuando 100% extensionista? Não existe uma parte ainda a ser ministrada de forma tradicional, de modo a repassar conteúdos? Essa é uma pergunta, Flávio, que tem sido um desafio para a gente, né? A gente, por exemplo, nessas disciplinas de projeto de início, né, ela já tem essa natureza de ser focada no projeto, então ela naturalmente funciona melhor. Agora, disciplinas mais específicas, que tenham um caráter, que tem a questão toda conteudista, que a gente precisa vencer o conteúdo e, ao mesmo tempo, desenvolver essas práticas em paralelo, tem sido um desafio. E aí eu quero voltar naquilo que a Joana comentou anteriormente, que aquelas disciplinas que nós apresentamos, elas não são estáticas. Se a gente identificar que tal disciplina não está conseguindo desenvolver uma atividade, uma prática extensionista adequada, que a gente obtenha um resultado, que a gente consiga impactar a população, a gente precisa pensar, né, em disciplinas que talvez isso funcionasse melhor, porque de repente a gente pensou inicialmente num grupo de disciplinas, né, dentro do grupo, mas na prática isso se mostra diferente. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que estar bastante atento, né? A gente não pode optar por uma coisa ou outra, tem que ser as duas simultaneamente. Tanto em aula, mas, ao mesmo tempo, essa prática extensionista em paralelo. Né? A gente não pode preferir uma a outra. E o outro ponto é que aí é que tá. O perfil da disciplina também tem que ter o perfil do professor que ministra a disciplina. O professor tem que compreender que ele tem que ensinar engenharia
com a característica metodológica da extensão. Esse é o ponto. Porque senão realmente esse professor ele não vai cumprir a carga horária, né, com todo aquele, enfim, com aqueles conteúdos que eles precisam ensinar. Então, o conteúdo precisa ser vivenciado na extensão. É método, na verdade. Nós entendemos a curricularização como método. Certo. Uma pergunta do professor Tadeu. Passando a pandemia, qual o planejamento para o deslocamento dos alunos até os locais das comunidades, das escolas ou das indústrias? Transporte, horário possível e segurança. Na verdade, funciona como a gente fazia antes da pandemia, né? As coordenações, ela tem lá no plano de gestão, enfim, tem as solicitações, fazem as solicitações para o transporte, para o deslocamento, e isso acontece, tem uma sistemática. Por exemplo, nessa disciplina que eu apresentei, eu vou usar como exemplo esse caso, né, que é a disciplina de projetos de engenharia 2, o que nós nos organizamos? A gente pegou toda a primeira parte do semestre, onde nós não tínhamos todo o grupo vacinado inicialmente, e nós trabalhamos com a parte de planejamento dessas etapas. Então, o planejamento das ideias, a verificação do problema, será que seria um problema ok para a gente prosseguir? Será que a ideia valeria a pena ou não? Após isso, após a gente fechar essa etapa e termos todo o grupo vacinado, a gente pensou, né, de forma a começar essas práticas em pequenos grupos, em termos de deslocamento, né, não indo todo mundo aglomerado, né, nós nos dividimos, e é uma questão a gente aproveitou, no caso, essa etapa de planejamento para já deixar isso previsto. Então, todo mundo vacinado, grupos pequenos para se mobilizar. Então, assim, a gente conseguiu contornar essa etapa neste momento, né. Foi o que a gente conseguiu usar de estratégia para enfrentar essa dificuldade agora. Posso complementar, Germano? E também tem a questão do deslocamento, né? Da mesma forma que nós já fomos em escolas, né? Esse exemplo que eu mostrei da Feira de Ciências é uma escola bem próxima da nossa universidade, a gente foi a pé com os alunos, né? Mas tem casos, óbvio, né? Que eu vou ter que colocar um micro-ônibus, ou cada um vai ter que achar uma forma de se transportar, né? Inclusive professores. E também a gente pode fazer o caminho inverso, né? Às vezes é legal que a escola venha visitar a universidade, ou que a pessoa que está na indústria venha visitar a universidade para que a gente conheça a realidade do outro, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que às vezes o aluno no ensino médio não tem noção de como é um ambiente universitário, né? É importante que ele venha e haja essa troca, como também às vezes a gente pode ir, né? Mas sim, envolvem recursos, deslocamento, né? Segurança. Então, dependendo da complexidade, tem que pensar um pouco melhor, né? E envolver recursos do curso mesmo, né? Com transporte. E outra coisa, né, Joana, exatamente, a gente, para que a gente impacte a sociedade, a gente também pode fazer com que a comunidade venha até a universidade. A extensão ela não pode ser vista necessariamente como uma via de caminho único, né, que a gente vá até tal local. As pessoas daquela comunidade podem vir até a instituição e a gente impactar elas também dessa forma, né, isso é uma questão de ponto de vista apenas. Certo. A Fátima, então, agradece, parabeniza pelas apresentações. E a última pergunta que eu faço antes de passar para o Adriano é da Olivia Alves Pessoa, que tem a ver até com essa última resposta de vocês. Então, como vocês têm lidado com o desafio da construção da relação dialógica com a comunidade, tendo visto o curto tempo para dialogar com a comunidade e ainda assim implementar as ações de extensão e pesquisa? Essa não é uma tarefa fácil, né? A gente, principalmente nos primeiros semestres, lá em 2019, antes mesmo da pandemia, foi bastante complexo a gente administrar essas questões, porque, como a gente comentou na apresentação, né, há muitos lugares desses que a gente fez um contato, que nós tentamos desenvolver essas ações, não sequer sabiam que os cursos de engenharia tinham essa atuação, né? Então, a gente usou todo o semestre para tentar trabalhar essa questão, mas mesmo assim não tem sido fácil, né? E depois entrou a pandemia e ficou bem mais complexo. Mas a gente entende que é uma caminhada, né? O que a gente percebe, né? Nós percebemos que daqui para frente, com mais maturidade desses projetos, a experiência adquirida pelo grupo, a gente pode até desenvolver um modelo de ação extensionista para cada disciplina, na medida que a gente for verificando que elas têm essa atuação.
E dentro do desenvolvimento desses modelos, a gente consegue ter uma maior agilidade nesse contato, né, com a sociedade, com essas pessoas que a gente está tentando impactar. Então, também isso precisa ser entendido que demanda certo tempo, gente. A gente não vai conseguir começar as práticas extensionistas de uma hora para outra atingindo 100%. É óbvio que alguns pontos a gente vai ter que corrigir, a gente vai ter que no próximo semestre, olha, aquela ideia lá que a gente teve não funcionou, vamos precisar modificar, mas é assim mesmo. Flávio, se me permite só interromper um minutinho para apresentar o professor Cláudio Frankenberg, da PUC Porto Alegre. O professor Cláudio chegou agora, ele também participou, liderou lá os debates, né, no EMBEC, e ele vai também ajudar aqui na mediação, tá certo, Cláudio? Pode montar uma pergunta bem difícil aí para você fazer daqui a pouco, tá bem? Agora tá muito fácil, os colegas estão rebatendo só pergunta fácil, pô. Joana, tudo bom? Assim, olá, Cláudio, tudo bem? Tudo. Primeiro, só pedir desculpa que eu tive problemas técnicos remotos aqui, e daí aquelas coisas de fiquei sem celular, fiquei sem luz, fiquei sem internet, né? No final da manhã, daí não consegui, estava tentando poupar o celular, mas daí no sentido de poupar o celular, foi o celular também, então não deu, gente. Então, primeiro pedir desculpa. Uma coisa que eu acho importante aqui, que foi perguntado pela Rivana Marino, tá? É a questão que, isso eu acho uma coisa importante que a gente tem em relação ao seguro, né? Porque a gente está falando de deslocamento de aluno, né? Normalmente, quando a gente tem alguma atividade que o aluno sai, vai fazer alguma visita, sempre existe essa questão né, da segurança desse aluno. E se vocês pensaram nisso, ou fica a critério de cada um, né? Nesse sentido, assim, acho que é um ponto, acho que sempre crítico, porque mexe numa questão, né, técnico-administrativa, né, mais administrativa do que técnica, no caso. Cláudia e Rivana, em alguns casos é necessário. Tem outros casos que não se faz necessário, então isso tem que ter uma análise da especificidade da atuação. Tá, isso mas vocês não têm alguma coisa... o seguro assim, não é geral para todo mundo. Não é geral para todo mundo. Tá. Não é geral para todo mundo, não. Tá. E é uma pergunta importante, porque tem alguns casos que realmente precisa, né? Sim. Mas ele não é geral para todo mundo. Porque a gente está vivendo numa situação bem atípica dessa questão da pandemia, mas no momento que começa o presencial, né, a tendência é aumentar um pouco mais essas interações, e daí no momento que começa a ter esse aumento de interação, como é que fica essa questão do seguro do aluno, né, tanto aluno e professor também, né, porque esses deslocamentos, né, geram sempre uma insegurança. Daí eu já fazendo um gancho aqui, já tem mais uma pergunta, né, se a gente pode considerar um projeto realizado em parceria com uma indústria, onde os alunos resolvem um problema, como uma atividade extensionista sem necessariamente envolver diretamente uma comunidade, né? Ou seja, a indústria... Não é extensão, Cláudio, simples assim. Não é extensão. Por quê? Por que não é extensão? Porque para ser extensão, tem que fazer junto. A gente tem que quebrar uma ruptura, gente, de que a universidade sabe. A universidade precisa aprender com a comunidade. As possibilidades extensionistas, elas nos dão essa condição muitas vezes, e de pesquisa também. Mas as extensionistas que aqui nós estamos dialogando é a condição de escutar a comunidade, entender como é que eles resolveram um problema até hoje, pensar em como eles resolveram e tentar trazer a nossa experiência de universidade para juntos vivermos uma solução, né, para obtermos um resultado daquele problema daquela comunidade. Mas não existe extensão se a comunidade só receber, daí existe uma prestação de serviço. Isso.
que esse é o cuidado que a gente precisa ter na extensão, porque é muito fácil a gente cair na prestação de serviço. Sabe, Cláudio, não é barbada, eu costumo dizer. Eu acho que tem 2 pontos aí, a que... questão da prestação de serviço e a questão do assistencialismo, vamos dizer assim. É né? muito Que daí fácil. a gente vai para um lado, vai para o outro. Mas daí eu queria, só pegando o gancho dessa pergunta, porque uma coisa que é cobrado muito da indústria, né, principalmente nos últimos 10 anos, a questão principalmente em relação às ISOs, né, ISO de responsabilidade social, quando a indústria tem uma atividade em relação a uma comunidade, por exemplo, e daí a indústria vem solicitar um apoio para este tipo de trabalho. Então, não é a comunidade, eu não estou fazendo link, universidade, comunidade, mas eu tenho um intermediário que é a indústria, que é uma atividade da indústria para a comunidade. Desde que trabalhe junto. Sim. Entendemos assim. Desde que trabalhe junto. Perfeito, professor. Eu vou pedir para o Flávio, para o Adriano, o Cláudio, se tiverem, acho que a gente pode selecionar mais 2 perguntas, daí caminhar para um fechamento com as considerações finais das colegas. E já antecipadamente aqui, elogiando mais uma vez a qualidade da apresentação e do debate. Bom, acho que eu pego aqui, então. É uma consideração do Rodrigo de Oliveira que acho que é interessante, que é sobre a questão de considerar ou não toda a participação como atividade de extensão, né? Ele pondera, por exemplo, a questão de um curso, né? Então, aquele curso que é até realizado em conjunto, mas aquele aluno que somente participa como ouvinte, ele não está realizando uma atividade de extensão, né? Então, essa é a ponderação do Rodrigo, e enquanto que aquele aluno que contribuiu para o desenvolvimento do curso e também para a sua apresentação, esse estaria envolvido na atividade extensionista. Não sei se esse é o mesmo entendimento de vocês. A questão, aí o problema, desculpa, aí complementando com uma questão aí minha agora, é a dificuldade em se diferenciar esse tipo de coisa, né? Como é que você vai tratar um aluno, supondo que eles participem da mesma disciplina, por exemplo, né? É que assim, aí é uma ruptura de paradigma. É que a gente tem na nossa memória como é que é a estrutura de uma aula. A estrutura de uma aula, chegou o professor, daí ele tem um roteiro, tem uma narrativa, né? Esse professor vem com a sua narrativa, aqueles sujeitos que estão sentados na frente, que são os estudantes, eles escutam, dialogam em alguma medida, fazem as atividades, devolvem para o professor e o professor faz a avaliação e dá a devolutiva se está certo ou se está errado. Essa sala de aula, essa aula, ela não cabe mais. Ela não cabe mais nem para a disciplina extensionista e nem para mais nenhuma disciplina. Mas a extensionista, ela tem uma coisa muito legal, que é um projeto. Um projeto feito por várias mãos. Às vezes, e aqui no grupo, por exemplo, nós temos pessoas com diferentes perfis. Numa aula, nós vamos ter alunos com diferentes perfis. Cabe a expertise do professor, e o professor está preparado, por isso que formação continuada de professor é fundamental dentro de uma universidade, porque o professor ele precisa quebrar essa ruptura e entender que a aula ela precisa, sim, ter uma outra abordagem. E qual é a outra abordagem? Bom, tem-se um projeto, vamos construir as ações, nós temos um problema, e como é que a gente chega à solução? Vamos pensar junto. Nós temos conteúdos, vamos primeiro entender os conteúdos, vamos entender esse conteúdo que vai dar conta disso, e esse professor ele vai fazendo a mediação do conhecimento, e os alunos eles vão se identificando. Eu posso fazer isso, eu quero ir lá, eu vou fazer aquilo, não é todo mundo que vai para a comunidade, porque talvez não seja todo mundo que tenha o perfil, mas aqueles outros estudantes que não foram para comunidades, mas ficaram fazendo o trabalho dentro da universidade, são tão importantes quanto os que foram para a comunidade, porque sem eles é a questão dessa engrenagem, né? Dessa estrutura de funcionamento. Então, assim,
o professor ele precisa conhecer os estudantes, ele precisa ter muita clareza junto com a turma de que projeto, de que ações precisam ser desenvolvidas e de que tarefas, né? E as tarefas, às vezes, são completamente diferentes. E tem que desenvolver. E daí tem toda uma atuação. Então, é uma ruptura do paradigma de aula, que não cabe mais. Hoje a gente precisa compreender que as nossas aulas, elas precisam de uma dinamização maior, né? Porque a gente precisa conhecer um pouquinho mais, desenvolver as habilidades dos estudantes, e aí são N habilidades. E agregada a essa tua fala, tem qual é a percepção dos alunos, né? Daí, assim, existe uma questão muito interessante que isso que eu estou falando é muito fácil estarmos aqui, a gente falando, vocês escutando, vocês estão fazendo algumas perguntas, mas vocês vieram para a reunião agora. Vocês vieram para o nosso encontro agora. Imagine se a gente dissesse para vocês assim, ó, vamos ver aí o que se pensa, o que vocês têm para trazer, e se antes dessa nós tivéssemos uma prévia de uma atividade, e que a gente construísse junto algumas ideias e alguns conceitos para chegar a essa discussão que a gente chegou agora, no case no final. Então, no momento que tu põe a mão na massa junto, tu vai mudando essa dinâmica, só que isso não é fácil. Não é fácil para o professor. Então, a gente vem trabalhando fortemente o protagonismo do professor, a gente tem focado muito fortemente nisso. E no protagonismo do estudante. Por quê? Porque é mais fácil ser um estudante passivo, de que recebe a informação. E ele devolve, só faz a devolutiva da prova. Só que, gente, ele vai enfrentar um cenário profissional altamente complexo, que ele vai ter que ter condições de diálogo, ele vai ter que ter condições de raciocínio rápido, ele tem uma série de habilidades e de competências que ele tem que desenvolver e que a gente tem que pensar se a gente está formando isso na universidade. Como a gente está formando isso na universidade? E que para mim, muito fortemente, o conhecimento técnico específico da disciplina com essa lógica do argumento, do repensar. Então, assim, ó, é um novo reposicionamento desses sujeitos que fazem a aula, de todas essas pessoas que fazem a aula. Daí os alunos reclamam. E é normal, tá? O furdunço é normal, dá confusão. Aí, quando me dizem que tá dando uma confusão, beleza, tá acontecendo. Porque se tá passivo, se eu não escuto o problema, e eu digo que a reitoria é para resolver problemas, tá? Nós temos que estar junto. Uma das ações que nós temos que fazer é para pensarmos em soluções. E é isso, não é só normatizar, Nós precisamos estar junto no dia a dia, colocar a mão na massa, porque esse é o jeito Janilce de educação, né, de fazer educação. Então, a gente tem que estar articulando isso junto com os professores. Os professores precisam estar muito seguros para segurar essas questões. De um modo geral, quando os alunos passam por uma sequência de 2 disciplinas, eles já vão entendendo o método e eles vão se adaptando e eles agradecem muito, porque eles enxergam a potência do curso na comunidade. Eles enxergam o outro falar sobre o curso, porque, claro, né, uma ação extensionista tem um vínculo muito forte com o outro. Então, eles enxergam isso, e isso vai criando uma robustez, né, no processo formativo desse estudante. Ele precisa, eu costumo dizer, ele precisa sair diferente daqui. Ele precisa sair diferente da universidade, não só com conhecimento específico, mas ele precisa entender o impacto, né, a potência dele como profissional nessa sociedade que está aí, demandando de tanta ética, de tanta qualidade, de tanta atuação profissional com competência. Doutora Janilce, muito obrigado. Colegas, podemos caminhar para o encerramento? Ficou alguma coisa? Acho que sim. Não, eu acho que eu ia fazer uma pergunta que a Janilce já respondeu aqui, que era a questão do retorno do aluno aqui, que foi uma coisa que foi colocada, mas eu acho que tu já fez essa costura.
né? Isso é importante também, porque também a gente tem que ter esse feedback, né, do que está fazendo. A gente pode estar seguindo todo um regramento, uma legislação, que seja, mas até que ponto isso tem um retorno positivo para o aluno, por mais que a gente possa, né, do nosso lado, ter essa visão. Será que para o aluno ele está vendo? Eu acho que tu conseguiu explicar. Eu acho que um ponto-chave é essa sequência. Imagino, né, que sempre, e isso a gente já passou em outros momentos aqui, quem dá aula há mais tempo, sempre que a gente muda alguma coisa, né, o impacto inicial é grande, depois as coisas vão se adaptando, vão se acomodando, como eu digo, né? Isso aí. Legal. Gente, vamos caminhando agora para o final, a gente vai terminar no horário previsto. Lembrando que esse webinar está sendo gravado, a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, mandar por e-mail para todos que se inscreveram, de modo que vão poder acessar depois. E também lá, né, no vídeo estão registrados ali o e-mail dos colegas da Janilze, o Germano e a Joana. Então, eu acho que eles não vão oferecer nenhuma dificuldade aí para responder perguntas que eventualmente não tenham sido respondidas hoje. Já pedimos desculpas que, né, o tempo não permitiu. Então, agradecer mais uma vez, excelente contribuição de vocês, agradecer aos colegas que fizeram a mediação, agradecer todo mundo que compareceu e deixar agora um minutinho para vocês fazerem as suas considerações finais. Janilze, Germano e Joana, um minutinho cada um. Fiquem à vontade. Para que o processo da curricularização dê certo, ele precisa ser construído com os professores. Isso é muito importante, tá? Esse é o meu último recado, assim, que precisa fazer sentido para todo mundo, não só para a pró-reitoria, não só por causa de uma lei, mas precisa fazer sentido para todos, toda a comunidade. E isso precisa de tempo. Professor Germano. Pode ser. Estamos esperando a Joana se manifestar, vamos lá. Então, eu só queria deixar como mensagem final para os colegas, assim, gente, não tenho medo de errar. A gente não vai acertar de primeira, mas a gente está aqui para começar esse movimento e a gente precisa ter essas trocas, como a gente está fazendo aqui. Espero que elas continuem, espero que a gente compartilhe esses conhecimentos, tanto com os nossos grupos locais dentro das instituições, para que a gente se fortaleça, e também com outras instituições para a gente poder, né, daqui a um tempo, quem sabe, termos essa prática naturalizada, né, já naturalmente ocorrendo para a gente. Então, um abraço a todos e fico à disposição para qualquer outras dúvidas. Está ali meu contato, né, que o Marcelo comentou. E agora passo a palavra para a Joana. Obrigada a todos, Marcelo, pela oportunidade, né? A gente conversou no EMBEC e eu fiquei bem feliz de poder voltar para casa, né, para a UFM e conversar com meus colegas e dizer que a gente está fazendo muita coisa que já deu muito certo, né, que a gente está sempre no aprendizado e eu acho que é importante a questão institucional também, né, essas diretrizes da instituição, de como fazer, como registrar, né, como avaliar o retorno, de dizer para o aluno que isso é uma questão institucional, não é a professora Joana que quer que seja feito aquilo, né, então ter todo o suporte institucional é muito importante, né, acredito que é o primeiro passo para que dê certo nos cursos, né, que a instituição tem uma proposta bem definida, e que para o aluno é sempre um desafio, né, sair dessa zona de conforto e para os professores também, né, mas é sempre gratificante, ainda mais pensando, né, que a gente vai poder atingir mais a sociedade, né, que é o objetivo final da extensão. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, fico à disposição, né, você tem meu e-mail, e podem mandar que a gente vai poder colaborar, né, sempre que possível. Então, um abraço a todos. Legal, gente. Obrigado. Vamos encerrar aqui, desejando um Feliz Natal a todos, mas antes disso, muita prova e trabalho para corrigir, não é mesmo? Legal. Um abraço a todos.